Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre fisiologia celular, abordando o seguinte tema: o protoplasma e as suas substâncias. A célula apresenta duas partes principais, que são o núcleo e o citoplasma. O núcleo celular é envolto por uma membrana denominada de membrana nuclear. É esta membrana que faz a separação do que é o núcleo celular e o que é o citoplasma celular. O citoplasma também é envolto por uma membrana chamada de membrana celular. Esta membrana tem a função de delimitar a célula, separando-a das substâncias que estão à sua volta. A célula apresenta várias substâncias em sua composição, e todas essas substâncias que compõem uma célula é chamada de protoplasma. O protoplasma é composto principalmente por 5 substâncias básicas: a água, os eletrólitos, as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Vamos lá. O primeiro componente do protoplasma é a água. A água é o componente que está presente em maior quantidade em quase todas as células, estando em menor quantidade apenas nas células adiposas, que também podem ser chamadas de células de gorduras. As substâncias químicas celulares se encontram diluídas na água ou podem estar presentes na forma de partículas sólidas. As reações químicas celulares necessárias para o desenvolvimento celular ocorrem entre as substâncias químicas presentes na água. O segundo componente do protoplasma são os íons, onde os mais importantes são o potássio, o magnésio, o fosfato, o sulfato e o bicarbonato. Outros íons também estão presentes em pequenas concentrações, que são o sódio, o cloreto e o cálcio. Os íons apresentam uma função muito importante para as células, pois eles são os responsáveis pelas substâncias químicas inorgânicas para que ocorram as reações celulares. Os íons também desempenham uma função muito importante para que ocorra a transmissão dos impulsos eletroquímicos nas fibras nervosas e musculares. O terceiro componente do protoplasma são as proteínas. As proteínas celulares são divididas em proteínas estruturais e proteínas globulares. As proteínas estruturais se encontram nas células através da forma de filamentos longos e finos. E a principal função dessas proteínas estruturais é atuar no mecanismo contrátil de todos os músculos. Também estão presentes outros filamentos de proteínas, que estão organizados em microtúbulos, que são responsáveis pelos citoesqueletos das organelas celulares. Como exemplo, estas proteínas estruturais estão presentes nas fibras de colágeno e nas fibras de elastina, e também estão presentes nos vasos sanguíneos, nos tendões e nos ligamentos. As proteínas globulares se encontram, em sua maioria, na forma de moléculas proteicas individuais, diferentemente das proteínas estruturais
que são formadas por longos filamentos proteicos. As proteínas são as enzimas das células, responsáveis por catalisarem as reações químicas celulares. O quarto componente do protoplasma são os lipídios, onde os mais importantes são os fosfolipídios e o colesterol. Os fosfolipídios e o colesterol, por serem insolúveis na água, são utilizados na formação da membrana celular, atuando como barreiras separando os diferentes compartimentos das células. Além dos fosfolipídios e do colesterol, as células também apresentam uma grande quantidade de gorduras neutras, que são os triglicerídeos. Nas células adiposas ou de gorduras, os triglicerídeos representam 95% do conteúdo celular, sendo considerado o principal depósito de nutrientes geradores de energia para o nosso corpo. O quinto componente do protoplasma são os carboidratos, que apresentam uma função estrutural celular muito pequena, mas que apresentam uma função muito importante, que é a nutrição celular. A maior parte das células humanas não contém grandes reservas de carboidratos, mas o carboidrato, na sua forma de glicose, sempre está presente na circulação sanguínea. Desta maneira, a glicose sempre vai estar disponível para a nutrição celular, sempre que necessário. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição e venham acompanhar mais vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.